E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos com mais um Comunidade Plus na área para trazer novidades para o seu pequeno grupo jovem. Então, se liga aí, Comunidade Plus, começando agora para você. Essa semana nós vamos tratar sobre justiça e liberdade. A liberdade foi algo que nós conquistamos em Cristo na cruz. A cruz de Cristo trouxe liberdade para a humanidade, porque, como diz o livro de Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pode ser que eu esteja parecendo redundante, mas essa ideia de libertação para todos os povos, ela foi fruto da cosmovisão protestante, uma vez que antes o poder papal ele definia tudo e não havia liberdade de consciência. As pessoas eram restritas ao pensamento da igreja romana daquela época. Isso fazia com que todos eles tivessem que ter um pensamento simples, comum e igual, idêntico, por assim dizer. As pessoas não tinham liberdade para se posicionar de forma diferente do que a igreja acreditava. Isso causava um certo cárcere no pensamento, na ciência e no desenvolvimento humano. Quando Lutero pregou as 95 teses de justificação pela fé, a partir daí as estruturas da religião dominante começaram a serem arruinadas. A partir de então, nós tivemos uma viabilização do pensamento individual sem precedentes. A reforma que Lutero propôs possibilitou que diversos ramos do protestantismo surgissem e assim cada um tinha liberdade para interpretar a Bíblia e também para interpretar a vida. Isso garantiu que a humanidade agora se libertasse do cativeiro do pensamento e agora tivesse liberdade em Cristo para pensar como assim desejasse, ainda que essa forma de pensamento fosse contrária à cruz. Isso é massa, né, gente? Porque se você parar para pensar, sem essa liberdade de consciência, nós não teríamos tido tantos avanços tecnológicos, tantos avanços científicos e tantos avanços em todas as esferas da humanidade. A liberdade que a humanidade recebeu a partir de então foi algo definitivo para chegarmos ao mundo que vivemos. E é por isso que a discussão dessa semana ela tem tudo a ver com a reforma de Lutero em termos de liberdade. Para você ter uma ideia, essa liberdade conquistada fez com que o nosso mundo avançasse e a gente vai refletir um pouco sobre isso desde a primeira pergunta da lição de pequeno grupo, que é Romanos capítulo 6, versículo 18, nos diz que a libertação do pecado nos torna escravos da justiça. E algumas pessoas podem pensar, do que adianta ser livre se eu vou me tornar escravo? Eu só mudei de senhor. Se você parar para pensar bem direitinho, você vai chegar à conclusão de que ninguém vai ser totalmente livre a menos que esteja ligado a algo, porque todos nós dependemos de certa forma de algo ou de alguém. E essa dependência que anteriormente estava ligada ao pecado, agora se restringe à justiça de Deus. Ser escravo da justiça significa que eu tenho liberdade para escolher pecar ou não pecar. Isso é que é top. Já a segunda pergunta nos leva a pensar como a liberdade proposta pela Bíblia é diferente da liberdade proposta por outros sistemas de pensamento. Como, por exemplo, você pode ver na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade era acompanhada de queimas de bíblias e de uma perseguição exagerada ao cristianismo. Para eles, a religião era algo que aprisionava. Então, odiamos a religião e vamos acabar com ela. Só que essa liberdade ela causava perseguição. A liberdade da Bíblia, ela é real. É uma libertação que traz para todo ser humano a harmonia de vida. E isso é bom a gente deixar claro diante das realidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A terceira pergunta nos faz refletir na asserção de Victor Hugo. De que maneira o aumento da liberdade também aumenta a nossa responsabilidade? Porque a gente para pensar e confunde muitas vezes liberdade com libertinagem. E fica nessa, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu mando a minha vida, que dando no meu nariz e blá 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 e etc. Coisas de revolução de jovem que só tem miolo de pote na cabeça. Os jovens realmente que estão comprometidos com o bem da sociedade, com a palavra de Deus, eles sabem que o aumento da liberdade é proporcional ao aumento da responsabilidade. Quanto mais livre você é, mais responsável você se torna. E isso é bom ser discutido dentro do ambiente de libertinagem que a gente está vivendo nos dias de hoje. O que a lição de PG dessa semana tem para trazer para você é o ideal máximo da liberdade conforme proposto por Leon Tolstói. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é o fim, mas uma consequência. Enfim, nós vamos apenas ser livres quando entendermos o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o próximo Comunidade Plus.